tarde! Hoje no Jornal da História, o tema vai ser sobre o movimento negro e a gente vai começar pela contextualização. Isso mesmo, Pietra. Hoje nós duas vamos começar então pelo primeiro tópico. De forma sucinta, eu vou falar pra vocês aqui como o movimento começou. O movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi uma campanha por direitos civis e igualdade para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, né? Os negros foram escravizados nos Estados Unidos de 1619, trazidos da África por colonos ingleses, até 1863. Com o fim da Guerra Civil, a proclamação da emancipação e o início da Reconstrução Americana. A escravidão foi base da economia dos Estados do Sul e marcou profundamente as relações sociais da região. Como citado agora pela Pietra, a Guerra Civil Americana também fez parte do início de um movimento. Bom, a Guerra Civil Americana surgiu quando os estados sulistas se uniram e declararam uma separação ao resto do país, criando os Estados Confederados da América. Do outro lado estava a União, representadas pelos que eram contrários aos sistemas escravistas. A União venceu a guerra, deixando os militares mortos do lado perdedor, fazendo a economia deixe se estagnar. Este cenário fez com que o período da escravização fosse lembrado de forma positiva por grande parte da população local, resultando no surgimento das organizações da supremacia branca. A mais famosa delas foi a Ku Klux Klan. Foi responsável por realizar atos de ódio com os negros. Agora a gente vai passar a palavra para nossa correspondente Stephanie, que está lá no campus da USP, e vai falar sobre esse tema pra gente também. Boa tarde, Stephanie! Boa tarde, Pietra. Boa tarde a todos. Hoje vim aqui diretamente da USP para falar com a representante Isabela sobre o tema de hoje, que são os líderes do movimento negro nos Estados Unidos. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos. Acho que a gente pode começar com o líder mais famoso desse movimento, certo? Então vamos falar de Martin Luther King. Era um pastor protestante pacifista e adepto das ideias da desobediência civil preconizadas por Mahatma Gandhi. Durante a marcha sobre Washington, Martin Luther King realizou o seu discurso mais famoso, conhecido como Eu Tenho um Sonho, em que defendeu uma sociedade onde todos seriam iguais, sem distinção de raça, e que negros e brancos poderiam conviver em harmonia. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King foi assassinado em Memphis, no dia 4 de abril de 1968. Bom, e o Malcolm X foi um importante liderante do movimento dos direitos civis. Porém, diferente de líderes como Martin Luther King, ele queria a separação total entre negros e brancos e americanos. Defendia que a violência deveria ser utilizada pelos negros como um método de autodefesa e considerava o método de não violência ineficiente. Ele também chegou a acusar King de submeter aos brancos, tentar subjugar os negros e fazer com que eles não se defendessem. E no final de todo o conflito, Malcolm passou de lado durante o movimento para o lado fascista, que acabou sendo assassinado por 3 membros da Nação do Islã, em 21 de novembro de 1965. Rosa Parks. Ela era uma costureira do estado do Alabama. No dia 1 de dezembro de 1955, ela estava andando de ônibus sentada numa fileira reservada às pessoas negras, quando um homem branco entrou. O motorista do veículo disse a todos na fileira na qual ela estava que se movessem para trás para criar uma nova fileira para os brancos. Ao mesmo tempo em que todos os outros negros na fila cumpriram um determinado, Rosa recusou-se e foi presa por desobedecer à ordem do motorista. Esse acontecimento foi o que gerou o boicote aos ônibus de Montgomery. Como consequência, Rosa Parks foi considerada uma pioneira, e às vezes até como mãe do movimento dos direitos civis. Morreu de causas naturais em 24 de outubro de 2005. Falando agora de um dos movimentos que tivemos nessa época, temos os Panteras Negras. Eles foram um grupo político surgido em Oakland, na Califórnia, que advogava a emancipação e o direito de autodefesa dos negros nos Estados Unidos. Esse grupo surgiu no contexto do movimento pelos direitos civis dessa parcela da sociedade norte-americana, sendo muito perseguido pelo governo daquele país. Os Panteras Negras assumiram uma plataforma política revolucionária contra as ideias marxistas e defendiam uma autogestão da sociedade. Criaram programas sociais para atender a população mais pobre dos Estados Unidos, sobretudo negros e latinos. A perseguição que sofreram e os desentendidos internos entre os membros do grupo levaram as Panteras ao seu fim, na década de 1980. Os Panteras Negras imortalizaram um símbolo que é, ainda hoje, usado pelo movimento negro em todo o mundo, o punho erguido para o alto, em sinal de luta contra o racismo. Foram um dos movimentos que fortaleceram a menção da mensagem Black Power. Vale ressaltar aqui também uma das participantes dos Panteras, que foi Angela Davis. Além de ser uma militante dos direitos civis negros, ela também era uma grande feminista e leva seus conhecimentos até hoje ao mundo, através de seus vários livros sobre os temas abordados. Acho legal também a gente relembrar do termo Black Power, que é um slogan político e um nome para várias ideologias associadas que visam alcançar autodeterminação para pessoas de ascendência africana. Né, Isabela? Isso mesmo. O termo expressa uma série de objetivos políticos da defesa contra a opressão racial, ao estabelecimento de instituições sociais e uma economia autossuficiente. E vale lembrar que o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos se fragmentou em 1966. Então, a Comissão de Coordenação Estudantil Não Violenta lançou a expressão Black Power, adotando postura mais revolucionária. O grito se espalhou pelo país e expressava a impaciência dos jovens diante dos contínuos ataques segregacionais. O punho cerrado era o símbolo do movimento. E agora voltamos com vocês aí no estúdio, meninas. Muito obrigada, Stephanie e Isa, a gente já retorna com vocês. E agora aqui do estúdio a gente vai falar um pouco sobre um dos movimentos mais significativos para esse movimento, que é a histórica Marcha sobre Washington, que ocorreu em 28 de agosto de 1963 e foi liderada pelo ativista Martin Luther King. Deu força ao movimento dos direitos civis e para um projeto concreto da igualdade social nos Estados Unidos.
No final da passeata, ele reuniu mais de 250 mil manifestantes. E King bradou um dos mais marcantes discursos do século XX e de todos os tempos. Falando agora sobre os direitos conquistados. Na década de 1960, Malcolm X, com um discurso mais violento, e Martin Luther King, um pacifista, exclamaram o fim da discriminação institucional. A Marcha sobre Washington e a concessão do Prêmio Nobel da Paz a King, em 1964, trouxeram atenção mundial a causas afro-americanas. A Lei de Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos ao Voto, em 1965, ambas foram promovidas pelo presidente Lyndon B. Johnson, do Partido Democrata, que codificou as conquistas dos negros. Elas asseguraram o fim da segregação racial em espaços públicos, ainda que sejam propriedade privada, e o voto universal, independente do nível educacional ou condição social. Bom, como todo movimento, este que a gente está comentando, também teve, né, suas estratégias para conquistar o que eles ansiavam. Tivemos como os mais chamativos o boicote aos ônibus, organizado por Rosa Parks, a marcha sobre Washington, e discursos como o de King, que era pacifista, e discursos como o do Malcolm X, que era mais radical e apoiava rebater violência com violência. É isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entenderem toda a movimentação desse grupo. E é isso. Obrigada, até a próxima. Gente! Rosa Parks. Rosa Parks. Já não tá bom! Rosa Parks. Era uma costureira do... Sai! A Isabela olha com a Stephanie vai olhar pro crush dela. Acho também, assim... se juntando ao King. Ah, eu não li! Calma.